Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais para você aprender uma coisa que provavelmente você nunca percebeu, mas você já notou que o salário mínimo é a lei mais racista que existe? Não, eu sei, como todas as coisas que eu falo, às vezes eu falo tipo, sociedade não existe, as pessoas ficam, calma, porque isso é uma daquelas coisas curiosas. A lei do salário mínimo é uma das poucas leis que o governo fez que faz o que ela foi desenhada para fazer. Frequentemente, quando o governo passa uma lei, ela faz o contrário. Por exemplo, se o governo passa uma lei que limita o preço de um aluguel, não pode ser maior do que R$ 1.500 nessa região. O que acontece é que ninguém constrói naquela região, porque é uma má ideia, porque você não pode alugar por um certo preço, e o estoque de apartamentos disponíveis abaixa, o que faz com que o preço suba e tenda a bater naquele teto. Então, quando você tenta manter os preços baixos, eles sobem. O governo vive fazendo isso, mas a lei do salário mínimo, ela faz o que ela deveria fazer. Ela mata a gente. Ela foi feita para isso. Na verdade, você provavelmente nunca ouviu falar disso nas suas aulinhas de história com seu professor de esquerda, mas a lei do salário mínimo foi criada por eugenistas na virada do século, 1800 para 1900, com o expresso intuito de matar negros, de matar deficientes, de matar retardados mentais, de matar pessoas que não têm habilidades. Qual que era a lógica? Era, bom, você tem os eugenistas, quem eram os eugenistas? Era um movimento pseudocientífico que queria melhorar a composição genética da população, foi meio que a base para o nazismo. E, bom, o que a gente faz? A gente tem essa população de indesejáveis, que era como eles falavam. A gente tem essa galera que a gente não gosta. São as pessoas com retardo mental, com deficiência, são os negros, são esses povos que a gente queria que morresse, assim. Só que não é politicamente muito viável a gente só atirar na cara deles, assim, né? Então, a gente precisa que eles morram. Como é que a gente faz? Já sei, a gente passa um salário mínimo, que o que vai ser essa lei? Se você não produz isso aqui, você está desempregado para sempre. Olha só que legal. E daí você não pode ter filhos, porque eles vão morrer de fome, ou você vai eventualmente morrer, e isso limparia a piscina genética de coisas ruins. Isso foi a propósito. Não é eu que estou defendendo isso. Por favor, não vá nos comentários. Olha, ele é racista. Eu não estou defendendo isso, pelo amor. Eu só estou falando para você o que é a história do salário mínimo. Isso é verdade. Os links, as fontes disso vão estar lá na descrição do vídeo se você quiser ver. É amplo conhecimento isso. E o salário mínimo faz exatamente isso. O que é a lei? A lei diz, o salário mínimo é R$ 800. Você produz isso? Aliás, não é R$ 800. Você tem R$ 800, mais os encargos trabalhistas, mais o custo do teu empregador de ter um advogado ou um contador para declarar todos aqueles impostos e coisas em relação à sua carteira de trabalho, mais os custos associados a todas as regulamentações e burocracias envolvidas em ter que contratar. Então, se tem que te dar um equipamento de segurança, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso é parte do seu custo. Isso vai adicionando ao custo de te contratar. Você produz esse mínimo? Não? Então você está desempregado. Para sempre. Porque você nunca vai ser contratado. Se você tem que produzir um mínimo valor para valer a pena um cara te contratar e você não produz, ele nunca vai te contratar, é lógico. Então, se você promove uma lei de salário mínimo, você fala, ó, isso acontece na África do Sul, por exemplo. Quem está empurrando uma lei de salário mínimo na África do Sul são os trabalhadores da construção civil brancos, que são racistas, e querem criar uma lei de salário mínimo porque daí todos os negros são excluídos do mercado, porque eles não podem ser contratados. Por quê? Porque na África do Sul você tem pessoas racistas e elas não querem contratar os negros. Então os negros falam, ok, você contrata o branco por 10, eu aceito 8,50. Beleza? Beleza, então você pode ser racista, mas você é mais ganancioso e contrata os caras. O que os brancos querem? Não, passa 10 e daí os negros se ferram tudo. Essa é a ideia da lei. Isso é o intuito claro por trás dessa lei. Por que sindicatos querem passar leis de salário mínimo? Porque eles vão fazer com que os sindicalizados ganhem aquilo e quem não é deles se ferre e sai. É controle de população, é descaradamente uma medida criada para excluir pessoas. Por que ela é racista? Porque quanto que é o salário mínimo no Brasil? 800 mais encargos. Dá uns quase... Depende do tipo de contratação, mas vai R$ 1.300 no fim das contas. Mas não importa exatamente o número. O ponto é, você tem que produzir isso. Só que para produzir, você tem que ter uma educação de qualidade, você tem que ter saúde para você poder ir para o trabalho, você tem que ter acesso a trabalho,
Quem que no Brasil tem mais chance de receber uma educação ruim por estar numa parte ruim da cidade ou numa parte ruim do estado ou do país? Negros. Quem tem mais chance de ser discriminado naturalmente? Porque a população é racista. As pessoas são racistas. Isso é uma coisa meio... A gente aprende, eu não vou dizer que é inata, mas essas correlações existem. Mesmo que você diga, não, eu não sou racista. Tem testes, isso é um teste muito interessante, de tempo de reação a uma imagem. Tipo, tem uma imagem com alguém assim, com uma mão assim, e outra com uma arma. E você tem que decidir o mais rápido possível se aquela imagem é uma ameaça ou não. E quando você faz esse teste, você vê que as pessoas elas apontam mais ameaças falsas para pessoas negras. Se você tem um negro com, por exemplo, um livro assim, mas a posição parece que é uma arma, ou ele está numa posição que parece agressiva, mas ele está com milho, você tende a mais rápido a acertar que é uma ameaça contra brancos. Isso é uma coisa... As pessoas fazem isso, mesmo os negros fazem isso, é fantástico. Agora, você tem esse racismo, você tem essa discriminação na população, você tem vários outros fatores que estão dificultando. E aí você coloca uma lei que diz, ó, todo mundo abaixo daqui não vai ser contratado. Então, quem nasce na favela, não tem acesso à educação, é criminalizado, não sabe escrever, tem todas essas dificuldades. Quem é mais provavelmente essa população? Negros e mulatos. Eles vão ter um emprego? Não. Nunca. Porque o salário mínimo declara por lei que é ilegal contratar eles. Por exemplo, a população haitiana que está vindo para o Brasil. E só para deixar isso claro, eu sou a favor. Tragam todos, venham todos. Sai todo mundo de lá e vem para cá. Porque é mão de obra aqui. Lá vocês não produzem porcaria nenhuma, porque o Haiti está totalmente ferrado. Aí eles têm, tem discriminação, tem isso, aquilo. Eles têm educação boa? Não. Eles falam a nossa língua? Eles têm um monte de coisas contra eles. Agora você olha, eles vão conseguir um emprego com salário mínimo de R$800? A maioria deles está indo para construção civil, onde o que acontece? Bom, você contrata o cara ilegalmente. Você paga por baixo da mesa e ninguém viu, ele está feliz, você está feliz, tá bom. Agora, se você falar assim, não, vamos baixar o salário mínimo de 800 para 400, um monte de gente já está empregado amanhã. Amanhã, literalmente. Claro, você pode pensar, não, mas o salário mínimo é a defesa que vai dizer que o empresário não vai pagar um salário de fome para o empregador. Não. Não. Simplesmente não. Quem defende os direitos do empregado é o empregado. Como? Com a habilidade de trabalho dele. Se você é um empregado escasso, se você tem uma habilidade que é rara no mercado, você vai receber o que você vale. Se você não tem nenhuma habilidade, você não fala nem a nossa língua direito, desculpa, você não produz muito, eu não posso pôr você em muitos empregos. Os empregos que você pode pegar são menos valorizados. Então eu vou ter que te pagar um salário menor. Então eu vou ter que te pagar, digamos, R$200 por mês. Ah, mas ele deveria ser pago 800. Bom, se você declarar que ele deve ser pago 800, nenhum deles vai ser contratado nunca. E eles não vão ter nunca nenhum emprego, nem experiência de trabalho, porque eles não vão conseguir ter o primeiro emprego. Volta e meia, o seu primeiro emprego serve para mostrar no seu currículo que, eu tive um emprego por 1 ano e eu não toquei fogo em tudo, eu não fui demitido por roubar o caixa, eu sou um funcionário competente, por 1 ano eu consigo chegar no meu emprego no horário, ok? Então o meu passe valoriza. Se você põe um salário mínimo que proíbe o cara de ter esse primeiro emprego, ele nunca vai ter experiência para valer aquele pouquinho mais e ter um emprego acima. Ah, mas aí vão explorar todo mundo. Não, vai continuar como tá. Quem ganha acima de salário mínimo vai continuar ganhando acima, e quem ganha abaixo, que hoje não tem um emprego, vai ter um emprego. Ah, mas aí os empresários vão pagar muito pouco para todo mundo. Bom, aí eles vão ter uma mão de obra de baixa qualidade, um pouco motivada, e que não está muito afim de fazer as coisas. Então você pode subir os salários e ter produtos melhores ou serviços melhores, ou você pode ser uma empresa ruim e ver como é que isso funciona para você. Não vai muito longe. Ah, mas a gente vai ter um salário mínimo porque isso vai criar tal, as pessoas vão ganhar mais. Se a gente subir o salário mínimo de 800 para 900, a gente vai subir a renda das pessoas. Não, você vai subir a renda das pessoas empregadas. Porque se você sobe o salário mínimo de, digamos, R$1.000 para 1.100 e eu tenho 11 funcionários, eu vou subir o salário de 10 e demitir o outro. Porque daí a minha folha fica igual. É o que eu sou forçado a fazer.
O empresário não vai falar, putz, agora o salário mínimo subiu, né? Então eu acho que eu vou ter que vender o meu carro para dar o dinheiro para esses meus funcionários, porque eu vou tirar o dinheiro. Não, óbvio que ele não vai fazer isso. Ele vai, bom, então agora subiu o meu custo, então eu tenho que cortar custo em outro lugar. Se eu não cortar o custo dos funcionários, eu posso falar, bom, tá bom, então vocês agora ganham 10% a mais. Então é o seguinte, agora vocês têm que produzir 10% a mais. Então eu vou ficar berrando no ouvido de vocês, eu vou ficar enchendo o saco, eu vou contratar um cara para ficar pressionando vocês, eu vou reduzir os tempos de descanso. O empresário vai ter que fazer isso. Ah, mas vamos proibir o empresário de fazer isso. Tá bom, então o custo dele subiu, ele vai falar, bom, vocês subiram o salário em 10%, então o meu custo subiu tanto, então eu vou repassar esse custo pro produto. Porque o empresário não vai vender a casa dele. Ele não vai falar, não, agora eu vou vender minha casa pra... Não. Ele vai simplesmente passar isso pra frente. Então tá, a gente subiu os salários assim e os produtos subiram assim. Nada. Nenhum efeito real. Nada. Ah, mas é um direito do trabalhador. Ué, então por que os países que os trabalhadores têm menos direitos tendem a ser os países para onde os trabalhadores fogem? Porque, assim, se você ganha salário mínimo na Venezuela, você não pode ser demitido. Eu não lembro exatamente da lei, mas é alguma coisa assim. Se você ganha salário mínimo há um ano, sei lá, você não pode mais ser demitido. Você conhece alguém fugindo pra Venezuela? Não, você conhece alguém que falou, opa, oportunidade, eu vou pra lá? Não. Nos Estados Unidos você tem salários mínimos diferentes por estado. Agora querem passar um salário mínimo de $15 em um estado lá. E você tem os sindicatos a favor, que eles querem lá, legal, super legal, mas eles não querem pra eles. E o próprio McDonald's falou, então, tá ligado essas coisas que vocês estão fazendo? Vocês vão matar, tipo, uns 30 mil empregos só no McDonald's, tá? Só pra vocês estarem avisados, porque a gente não vai mudar a nossa política, a gente não vai mudar o orçamento porque vocês passaram uma lei. A gente vai mudar o nosso quadro de funcionários. Só. Não tem como você forçar a realidade econômica a se adaptar a uma ideia. Suas ideias têm que corresponder à realidade. Se a realidade discorda de você, você está errado. Pode ser chato, pode ser uma coisa que você pensa, eu não gosto, tá errado, mas você tá errado. Salário mínimo é uma lei racista. Ela exclui pessoas sistematicamente do mercado e impede que elas tenham um começo de trabalho. Agora, por que esse problema não existe, por exemplo, em Hong Kong? Por que você tem milhares de pessoas fugindo para Hong Kong da China todos os anos? Sendo que Hong Kong não tem o salário mínimo. A Alemanha não tem o salário mínimo. Muitas pessoas defendem essa ideia de direito dos trabalhadores, de nós temos que protegê-los, nós temos que criar um salário mínimo, nós temos que criar isso, tem que ter FGTS, tem que ter INSS. Mas então por que os países que têm menos direitos de trabalhadores são os mais desenvolvidos? E são os mais ricos, e são onde os pobres são mais ricos? Peraí, tem alguma coisa errada. Por que os... Tá, então, mas vamos passar um salário mínimo. Tá bom, então por que a gente não passa um salário mínimo de R$1 milhão? Pois, R$5.000, por que não? Se é pra garantir uma renda mínima. Porque você sabe que R$5.000 não ia funcionar. Então você só está tentando colocar um salário ali, onde você sabe que quem está abaixo não importa, porque ele não vota, ele é analfabeto, ele não sabe nada, e ele não tem voz política, porque ele é ignorante, ele não tem muitas habilidades, mas todo mundo acima acha legal, super, assim, você coloca o professor na escola para dizer que o salário mínimo é aquilo que enriquece você, que é bom pro trabalhador, você tem que votar na esquerda, e você cai nessa conversa. Só que vamos lembrar, é uma lei desenhada, projetada, criada com o expresso intuito de matar gente pobre. E funciona. Ah, mas aí o mercadinho vai fazer o seguinte, ele vai contratar uma galera ali por R$200 para fazer tal coisa. Tá bom, você prefere que eles estejam desempregados? Porque esse é o salário mínimo real, zero. Nada. Que é o que você recebe quando existe uma lei de salário mínimo e você está abaixo. Ela só exclui gente do mercado. Fala, você produz isso? Não. Desemprego eterno. Ah, mas... Não, mas então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai roubar as pessoas e te dar dinheiro. Não, mas espera, então você está pegando alguém que poderia produzir e condenando ele a nunca produzir nada, e daí você está roubando de quem produz para dar pro cara que não pode, por lei, produzir alguma coisa. Será que isso não vai fazer com que o seu país empobreça no longo prazo? Deve ser por isso que os países economicamente livres, que não fazem esse tipo de palhaçada, são os mais ricos. Tipo assim, Singapura, Hong Kong, Nova Zelândia, Austrália, Suíça, que são os 5 países mais livres do mundo. Onde, por exemplo, a Suíça rejeitou um salário mínimo de 10 mil euros, era isso? Não, 10 mil marco. A moeda deles, eram 10 mil alguma coisa, acho que era 10 mil dólares, não lembro. Mas rejeitaram. Não, eles têm esse salário mínimo super alto. Não.
Porque a gente sabe que isso é burrice. Porque a Suíça interpopulação interessa sabe que é burrice, não funciona. É uma ideia que você foi ensinado que está certa, que você sistematicamente ouviu que está certa, que é bom, que tem que subir, e não funciona. Ela funciona para fazer o que ela deveria fazer, matar pobre e excluir gente. E pegar uma massa inteira da população que essas pessoas que criaram essa ideia não gostam, e você pega essa massa de população e marginaliza e coloca lá no cantinho onde ninguém está vendo, e daí eles morrem de fome. É só isso que essa lei faz. Vamos parar com isso e deixar essas pessoas pobres produzirem, entrarem no mercado e se valorizarem. Porque, não, mas ela vai ganhar um salário pequeno. Tá, ela pode também não ganhar nada, que é o que está acontecendo agora. Aí ela vai pro crime, aí ela pode assaltar, matar e roubar, vender drogas, entrar no mercado negro e ser empregado de qualquer jeito, que é o que aconteceria se a lei não existisse, então dá na mesma. Não há ganhos. Mas o empresário vai explorar. Não, não vai explorar, ele só vai continuar fazendo o que ele está fazendo agora. Já funciona, o mundo é uma prova bem clara disso. E o argumento, e é muito claro, porque se a ideia do salário mínimo, não, ele gera riqueza, aí todo mundo vai enriquecer. Pô, então passa um salário mínimo de 20 milhões de dólares. Por que não? Se você está no mesmo, é o mesmo argumento, não. Não, porque daí todo mundo vai ter muito mais dinheiro, vai ter muito mais dinheiro para gastar, e daí vai comprar muito mais coisa, e daí a economia vai se mexer, e daí o preço das coisas vai disparar e vai empatar. O que importa não é o valor que você está ganhando. O que importa não é se você está ganhando 1.000 ou 100. É o que você consegue fazer com aquilo. Quando você sobe o salário mínimo, você gera inflação, empata. É feito. Mas então a gente vai baixar. Corta. Anula. Corta a lei. Não existe mais. Puf. E essa lei racista e eugenista, criada para matar pobre, não existe mais. Que é o que eu quero que aconteça.